Se você comprou um imóvel novo e depois de um tempo já começou a identificar problemas na construção dele, esse vídeo pode te ajudar. Hoje eu vou falar um pouco sobre os vícios construtivos dos imóveis, quem é o responsável por eles e o que você pode fazer para resolver o teu problema. Então senta aí que tem bastante informação boa. A construção civil sempre foi uma das coisas que mais cresce no nosso país, principalmente porque as pessoas têm sim o objetivo de adquirir um imóvel próprio. A questão é que nem sempre esse imóvel é construído dentro dos parâmetros desejados ou com a qualidade esperada, principalmente quando a gente fala de imóveis que têm um preço um pouco mais acessível. Aí o imóvel fica pronto, é vendido como a oitava maravilha do mundo e não passa nem 3 meses o proprietário já começa a identificar problemas na construção. E aí o proprietário, que muitas vezes já está gastando com financiamento, entrada, documentação, também acaba tendo que desembolsar mais valores para poder resolver esses problemas construtivos. Mas será que esses problemas têm que ser resolvidos pelo proprietário mesmo? Não. Primeiro de tudo, é muito importante que você saiba o que pode ser considerado um vício construtivo do imóvel. Sempre que o imóvel for entregue diferente do que foi determinado no projeto, com problemas de hidráulica, elétrica, pintura, cerâmica, rachaduras e vazamentos, tudo isso pode ser considerado vício construtivo. E esses vícios construtivos, eles podem ser considerados aparentes, que é aquele que você chegou no lugar, bateu o olho e já identificou ele, ou ainda os danos ocultos, que são aqueles que só aparecem depois de um tempo que você está utilizando o imóvel. De acordo com a lei, a empresa que se compromete a construir e vender um imóvel tem que ser responsável pela qualidade dele. Portanto, se essa construtora está construindo e vendendo um imóvel cujo preço é de um imóvel em perfeito estado, ela precisa entregar um imóvel em perfeito estado. E como os imóveis são considerados bens duráveis, tanto a segurança quanto a qualidade dessa construção precisam durar por pelo menos 5 anos. Por isso que, de acordo com a lei, as construtoras são responsáveis pelos problemas de construção desde o início da obra até 5 anos depois que essa obra já está pronta. Entendido isso, vamos para a parte prática da coisa. Identificou um vício construtivo no seu imóvel? Corre atrás da construtora para que elas resolvam o teu problema. E qual é o prazo que você tem para fazer isso? Segundo a lei, o prazo é de 90 dias da data que você pegou a chave do imóvel para danos aparentes e 90 dias de quando você identificou o dano para danos ocultos. Esses prazos que eu falei agora são prazos que você tem o direito de reclamar para a construtora. Não são os mesmos prazos que você tem para dar entrada num processo na justiça. Sobre esses prazos do processo eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E como que pode ser feita essa reclamação para a construtora? Eu sugiro que você faça através de uma notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial nada mais é do que uma cartinha onde você coloca para a construtora todos os problemas que você está enfrentando com esse imóvel e pede que eles tomem uma providência dentro de um determinado prazo. Não é obrigatório que você tenha um advogado para fazer essa notificação extrajudicial, mas eu sinceramente recomendo que você contrate um advogado, porque ele é um profissional mais capacitado para elaborar esse documento. E como esse documento pode ser usado como prova, caso você precise entrar com o processo, é bem importante que ele esteja bem feitinho, né? E aí, se você notificar a construtora e eles não te derem nenhum retorno, ou até te derem retorno, mas negarem a solução desse problema, aí sim você pode entrar na justiça para resolver. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor reclama para a construtora e eles não tomam uma providência e não resolvem nada dentro de 30 dias, o consumidor pode solicitar a troca do imóvel, o que eu acho bem mais difícil, porque geralmente envolve financiamento, solicitar um abatimento do preço, considerando os vícios que esse imóvel possui, pedir uma indenização pelos danos materiais ou morais que você tenha enfrentado para resolver o problema que cabia à construtora, ou ainda o desfazimento do negócio, que nada mais é fingir que nada aconteceu. Você devolve o imóvel, a construtora te devolve o dinheiro e volta todo mundo ao status que tinha antes dessa compra. Tem um caso que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que eu acho que é um excelente exemplo desse tipo de situação. A família adquiriu o imóvel e quando eles adquiriram o imóvel, logo no início eles já identificaram um dano aparente. Esse dano era a construção do contrapiso. O contrapiso foi construído num nível acima do que deveria ter sido construído. E sabe como que eles identificaram isso? Simplesmente porque as portas de dentro do imóvel não fechavam. Sabe quando a porta fica emperrada porque não tem espaço para a porta fechar? Então, foi através disso que eles identificaram esse problema. E daí a família teve que pedir para serrar um pedacinho da porta para que as portas pudessem servir
como porta, você acredita? E como se isso já não bastasse, a partir do momento que eles passaram um tempo dentro do imóvel, começaram a aparecer os danos ocultos. O primeiro deles foi um vazamento de água que alagou o apartamento, deu problema no gesso, maior transtorno. E o outro também foi um vazamento de gás, que colocou em risco não só a vida da família, mas do condomínio inteiro. E aí eles conseguiram provar no processo que eles notificaram a construtora e que a construtora só foi analisar o pedido deles 12 dias depois que a reclamação foi feita. Lembrando que era uma situação de vazamento de gás, então era urgente. Como eles levaram 12 dias para ir até o imóvel para ver o que estava acontecendo, obviamente que durante esses 12 dias o estrago foi aumentando e gerou um quebra-quebra muito maior para a família poder resolver os problemas. E aí, com base em todos esses transtornos, eles entraram na justiça, conseguiram uma determinação do juiz para que a construtora realmente fizesse todos os consertos que estavam necessários naquele imóvel e também pagassem uma indenização pelos danos morais que a família teve que enfrentar durante todo esse período. Como você já sabe, a construtora tem 5 anos para se responsabilizar pelas construções que eles fazem. Então, desde que você entrou no imóvel até 5 anos depois de concluída a obra, tudo que acontecer de problemas cabe à construtora resolver ou ressarcir. Mas se você precisa resolver isso na justiça, o prazo que você tem para dar entrada no processo é de 10 anos. Lembrando que para dar entrada num processo desse tipo, você precisa ter todas as provas, tanto dos vícios, os problemas da construção que você identificou, como do pedido de solução para a construtora e a negativa ou a tentativa de resolver, mas que não deu certo. Então, se você pretende entrar com o processo, já junta tudo. Fotos, vídeos, e-mails, conversas, tudo que você tem de prova sobre essa situação e leva para um advogado para que ele possa montar o processo para você. Se eu puder te dar um conselho, não espera 10 anos para resolver isso na justiça, né? Vai atrás o quanto antes, porque quando se trata de problemas de construção, quanto mais o tempo passa, maior o problema fica. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até!